boa noite a todos. O nosso tema do Evangelho de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, dos itens 1 a 17. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um tema onde nós possamos, desde já, ir pensando o que quer dizer nascer de novo, e o que quer dizer reino de Deus. Então, assim, todos os amigos que passam por aqui para discutir o Evangelho, para estudar o Evangelho, naturalmente, comumente, eles falam desses dois princípios que são leis, da nossa doutrina espírita, a reencarnação, as multiplicidades das existências. Então, tem uma passagem aqui no Evangelho que eu gostaria de ler antes da gente começar a discutir. Então, já lá naquele tempo, os judeus discutiam muito sobre Elias que viveu 9 séculos antes de Cristo, Então, naquela época ele já era um espírito avançado, mas também tinha faltas, E diziam que era ele que vinha preparar o caminho para Jesus, Aí veio João Batista, e naquela época eles confundiam muito, que João Batista era a ressurreição de Elias, Então, a doutrina espírita vem nos falar que a ressurreição, que é o retorno do cadáver ao ventre da mãe, é cientificamente provado impossível, E que João Batista não era a ressurreição de Elias, e sim a reencarnação, Nesse mesmo exemplo, a ressurreição seria Lázaro, que Jesus o ressuscitou depois de 3, 4 dias que havia, entre aspas, falecido, Então, após essa passagem, tem uma passagem interessante aqui de Nicodemos, que era um senador com Jesus, Então ele fala: ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse, foi à noite. Aqui a gente já começa a enumerar coisas externas ao que Jesus veio nos trazer, Então, orgulho, vaidade, por que não de dia, Não queria que ninguém visse ele encontrar Jesus, para não, entre aspas, o defamarem, Então, à noite, foi ter com Jesus. Jesus aceitou e conversou com ele à noite, Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele reentrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se o homem não renascer de novo da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, é nesse pontinho aqui que eu queria discutir um pouco, porque como são 17 itens, a gente não vai ver todos naturalmente, mas todos os 17 itens falam sobre a reencarnação, a multiplicidade das existências. Mas esse ponto é um ponto interessante, porque ele fala: se ninguém nascer de novo, não pode ver. E depois Jesus ainda acrescenta: aquele que não nasce da água, do Espírito, e não renascer de novo, não poderá entrar no reino dos céus. Isso quer dizer assim, gente, que nós como espíritos fomos criados por Deus, simples e ignorante, mas com todas as virtudes dentro da gente, todas aquelas que serão necessárias a serem desenvolvidas quando voltarmos para Deus. Então, Ele nos cria, nós descemos para os reinos mineral, vegetal e animal, passando por aquelas fases de aprendizado, de sensação, todas essas fases que a gente vem aprendendo nos reinos: mineral, atração, vegetal, sensação, e no animal, o instinto.
aprendemos, são vários séculos, a gente já falou bastante sobre isso aqui, né? E caímos no reino nominal, nascemos. É nesse momento que eu entendo que essa passagem diz, para que você possa ver o reino de Deus, você precisa nascer primeiro. Então esse nascer daí, são várias interpretações, vários autores espíritas tratam dessa forma, né? Nascendo aqui no plano de provas e expiações, né? Para que a gente possa, após nascido, através das múltiplas existências, ou seja, das várias encarnações, nos trabalharmos aquilo que Jesus veio trazer para a gente, que é o nosso próximo ponto. Então, é esse renascer que nós vamos entrar no reino dos céus, né? Por que renascer? Porque são nas várias vidas que nós vamos encontrando os produtos, entre aspas, tá? Para que a nossa ferramenta interna da boa vontade, dos sentimentos, né, que a gente vai desenvolvendo, possa ir sendo trabalhado e termos todo o amor, a bondade que a gente vai precisar para entrar no reino dos céus. Então, é esse ponto que eu queria conversar com vocês, né? Não basta a gente nascer, né? E aí eu até trago assim, até estendo um pouquinho mais, né? Nesse renascer, eu acredito que todos os dias, ao anoitecer, nós deitamos, fazemos nossa prece, né? Pedimos a Deus que nos olhe no sono, que nos olhe para onde estamos indo, nas colônias, na espiritualidade, trabalhar, estudar, enfim, que nos acompanhe, e nós dormimos. Ali, entre aspas, nós estamos mortos. O nosso corpo não é nada, o espírito não está lá. Vocês conseguem compreender? Porque o espírito precisa da matéria para evoluir. Na hora que ele não está nele, a matéria não é nada. De manhã, a gente acorda renascidos. Por que não encarar dessa forma? Uma outra oportunidade da gente fazer melhor aquilo que não fizemos ontem, né? Então, renascer todos os dias, né? Nascermos novamente, oportunidades benditas que Deus nos dá, que Jesus nos dá para refazermos aquilo que no dia anterior não foi bem feito, né? O pedido do perdão, o perdoar, né? Tantos quantos vão até as igrejas, a sua casa de oração, fazer contribuição, donativos, mas aí, né, se Jesus naquela hora tivesse ali na frente e perguntasse: meu filho, você está ok com todos? Porque se você não tiver, não contribua, volte, te reconcilia, e depois de reconciliado, você vem e faz a sua doação, os seus donativos. Então, o que Jesus espera da gente? Que nós tenhamos sempre feito o nosso melhor. É isso que Jesus espera da gente. Ao renascermos no dia a dia, nas várias existências que nós já tivemos, e nós façamos melhor. Porque, gente, a gente não vai se enganar, né? Nós somos uma legião de espíritos de várias encarnações, por assim se dizer. Então, quem eu fui há 10 encarnações atrás, um criminoso, um assassino, 5 gerações atrás, menos criminoso, menos assassino, em 2, eu já era um pouquinho melhor. Agora, qual dessas sobrevive hoje em mim? É por isso que às vezes a gente vê, né, os anjinhos e os diabinhos lutando dentro da gente, né? Faz, não faz, olha o evangelho, faz essa hoje, não tem problema nenhum, não faz, que isso aí você vai ter que, é teu livre-arbítrio, você faz, você semeia, você planta, mas você colhe aquilo que você plantou e você é o responsável por aquilo. Deus não obriga a gente a fazer nada, Ele apenas nos acompanha, nos dá as ferramentas, né? Mas nós vamos ter que resgatar tudo aquilo que fizemos, ok? Então, essa passagem aqui de Nicodemos é uma passagem que, se ele, que era um doutor da lei, né, estava perguntando a Jesus das coisas materiais, imagine as coisas do Espírito, né?
Então, via-se que já naquela época, há 2000 anos, por assim se dizer, né, as pessoas estavam focadas no material, né? E aí vem Jesus. Jesus vem para quê? Para implantar o reino de Deus, que é a segunda parte do nosso tema de hoje. Quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. E aonde que aparece o reino de Deus, né? Então, basicamente, eu queria ler a passagem, porque se a gente for falar, talvez a gente esqueça de alguma coisa, mas é uma passagem muito linda de um grupo de sacerdotes que estão lá perto de Jerusalém. E Jesus, contando com 30 anos, saiu da Galileia e veio para Jerusalém para iniciar o seu trabalho, né? Então, a passagem conta mais ou menos assim, né? Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem nenhum interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se com orgulho para ele. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. É reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã, com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com quem contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terá conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para te auxiliar na execução dos seus planos? Disse Jesus: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã, os ignorantes, os tolos estão em toda a terra. Certamente esse representará o material de uma edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade, da vontade sincera. Fizeram as ferramentas de esculpir, né? Jesus contava com homens de todos os lugares, porque o que ele queria era a boa vontade. Ele queria que, a tarefa dele, né? Que as pessoas pudessem entender que a felicidade, que a redenção estava ao alcance de todos, e que o reino de Deus não é um lugar físico, geográfico, na Lua, Marte, Júpiter, né? O reino de Deus está dentro de nós. E aí, a boa vontade com que eles tinham seria uma das melhores ferramentas para tornar os sentimentos puro, que é o que veio trazer Jesus para nós, né? Então, a gente precisa ter conosco que a boa vontade, ela vem de dentro do coração, dos nossos sentimentos. E aí nós vamos usar sempre o livre-arbítrio, né? Para poder, nas reencarnações, porque aqui, enquanto encarnados em provas e expiações, até na regeneração, talvez a gente fique livre do livre-arbítrio lá nos mundos ditosos, né? Porque a gente já vai ser bom, né? A gente não vai precisar escolher mais nada. Mas enquanto não, se estivermos livres disso, o livre-arbítrio, nós vamos nos responsabilizar por tudo aquilo que nós fizermos. Então, se soubéssemos nós o que nos aguarda, né, nas fileiras das reencarnações, do mal que fazemos, né, a gente não pensava nem
meia vez para fazer mal, né? É que a gente não sabe e nós vamos, através dos erros e acertos, nós vamos tentando, né? Então essa parte do Evangelho nos convida a refletirmos melhor sobre isso, sobre o que nós fazemos, né? Porque assim, o que Jesus espera de nós? Né? Bom, na verdade está tudo dentro do Evangelho, né? A gente vai no Sermão do Monte, tem todas as boas novas lá que a gente pode seguir, né? Mansos, pacíficos, amorosos, que perdoam, que sabem pedir perdão, fraternos, caridosos, né? Então a gente precisa entender que essa não é uma vida única, que seria muito injusto, né, gente? O ser humano, o espírito ser julgado, por exemplo, entrar no fogo eterno por conta de uma existência e não ter a oportunidade de se resgatar, né? Isso não é uma lei de Deus, né? Então Deus nos dá várias existências para que possamos a cada uma delas ir nos melhorando. Para quê? Para voltarmos a Ele com amor incondicional. O amor é o que vai brotar por todos os poros do nosso espírito, por todos os lados. A gente vai irradiar luz, amor, porque a obra de Deus continua, né? Nós somos aí, pelas contas que o Hubble, né, agora o James West, que é o telescópio mais poderoso, 3 trilhões de estrelas. Cada estrela tem as suas galáxias, cada galáxia tem seus sóis, cada sóis tem seus planetas. Gente, olha a imensidão da obra de Deus. Então aqui não é o único lugar para morarmos, né? Espíritos vão vir de toda parte, vamos para toda parte. Então vamos voltar sim para Deus, quando estivermos melhorado dentro de nós todas as virtudes, né? Olhar para o irmão, estender a mão para ele, né? Se a gente já não faz isso hoje, vamos começar hoje, né? O Evangelho, a gente ouve o Evangelho aqui que é para isso, né? Para mim, para cada um de vocês, né? Vamos voltar a ter aquela generosidade, a gentileza, né? Ah, mas o outro não faz. O problema é do outro, né? A gente não pode pensar em querer um mundo melhor se a gente não começar pela gente. Então, eu ouço as pessoas falarem, meu filho vai nascer no mundo, hein? Nossa, escolhi uma hora errada. Gente, é o contrário, né? Ele nasceu no mundo, o mundo é maravilhoso. O planeta é belo, magnífico. Quem está acabando com ele somos nós mesmos, né? Então, mas estamos pertinho já da regeneração, né? Já está vindo bastante espírito, muito evoluído, para nos ensinar a escolher o melhor. Porque ainda escolher o melhor todos os dias ainda é muito difícil para a gente. Já visto que de manhã você está tomando café, por exemplo, a xícara cai na sua roupa, você começa a xingar tudo, não, olha, por quê? Não. Às vezes o seu próprio anjo da guarda está te livrando de um mal ali na rua e você começa a maldizer tudo, né? Então a gente precisa pensar um pouquinho, né? Porque aqueles 10 segundinhos depois dos acontecidos, eles são cruciais para todo dia. Imagina sair xingando, né? Maledizendo tudo, nem falar, né, bom dia, nem dar um beijo na esposa, no esposo, no irmão, no filho, na filha. Enfim, então puxar para si pensamentos ruins, e a gente sabe que aqui nesse planeta são, pelas contas que se fazem, né, tem 8 bilhões de encarnados e mais 16 desencarnados. Então assim, a gente vive num mundo de espíritos, que tem espírito bom, tem espírito ruim, evoluído, lá primitivo ainda, né? Então que a gente possa renascer de uma forma diferente amanhã, né? Então assim, como eu sei que aqui não tem nenhum anjo, né? A gente está aqui no planeta de prova e expiação, a gente precisa, né, orar e vigiar todas as horas do dia, não é só quando levanta, nem só quando vai dormir, é todas as horas do dia, né? E entender que se eu sei um pouquinho mais do que meu irmão, a minha irmã sabe um pouquinho mais do que eu, são pontos de criação. Mas um dia eu vou chegar lá, um dia ela vai chegar lá, um dia ela vai... Todos nós vamos chegar lá. Porque a felicidade original, a felicidade pura, não é daqui. Aqui a gente vai buscar felicidades, alegrias, conforme o nosso despertamento interior. Então a gente vai, por exemplo, melhorando, né,
a gente já vai ouvindo um amigo, já vai ouvindo, dar o braço para alguém que está precisando, para ajudar alguém que está precisando, né? Na família, a gente tem mais tolerância com pai, mãe, irmão, filho, filha, né? Pede também para que, quando a gente tem problemas de tolerância, que nos tolerem também, porque talvez a gente também esteja aprendendo. Então, são essas coisas que a gente precisa de tomar cuidado no nosso renascer do dia a dia, né? E que, com certeza, hoje, nós já somos muito melhores do que nós fomos na encarnação passada. Embora tragamos com nós, como eu disse agora há pouco, né, aquela legião de espíritos que nós fomos nas encarnações, porque elas ficam. Esse é o nosso tesouro, né? A gente tem que saber lidar com isso, né? Jesus espera que a gente acerte sempre? Não, porque Ele sabe que nós estamos num planeta de prova e de expiação. Ele é o governador espiritual do orbe. O que Ele espera de nós? O melhor que possamos fazer todos os dias, todas as horas, em pensamento principalmente, que é a nossa linguagem do mundo espiritual, né? Então, a gente pensa, às vezes pensa, né? E pensa que nada acontece. Não, o pensamento é palavra dita, né? Que sai do fundo do coração. Então, como saiu do fundo do coração, ali diz, se a gente falar coisa ruim, que nosso coração ainda está ruim. E a verdade também, o contrário também é verdade. Se a gente sempre faz menções boas aos vizinhos, à família, ao chefe, ao amigo, à esposa, ao filho, à irmã, ao grupo de amigos da casa onde a gente frequenta, ao clube que a gente frequenta, no banco, na feira, isso são bênçãos que voltam para a gente todos os dias. Então, onde a gente passar, nós precisamos semear flores, coisas boas, sementes boas. Por quê? Porque o amanhã vai vir. O amanhã está aí, e é aquilo que nós vamos colher, aquilo que nós plantamos hoje. Então, se nós estamos hoje, muitos aqui dentro tá com um problema, vários tipos de problema, porque nós estamos num planeta de prova e expiação. Então a gente está sabendo, poxa, o que eu fiz para ter tudo isso? O que eu vou fazer hoje para melhorar amanhã? Entenderam? Então, assim, se a gente está sabendo, nós estamos estudando aqui toda vez que na semana na Casa Espírita a gente estuda um Evangelho. Então aqui a gente sabe que o que nós estamos plantando não é por acaso, não. Não foi Deus que mandou isso para a gente, não foi Jesus. Fomos nós mesmos, cada um de nós trouxe para a gente, atraiu para a gente essas coisas ruins ou coisas boas também, né? Óbvio. Já tem gente colhendo muita felicidade hoje, porque plantou felicidade lá atrás, né? Então, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ajude a todos os dias renascermos plantando sementes boas, tá bom?